Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, convidando você, amigo rubro-negro, para deixar o seu like, para você se inscrever no nosso canal. Você que ainda não está inscrito por aqui, cara, aperta o botão vermelho de inscrever-se e conte aí aqui com a gente, fica junto aqui com o nosso canal, acompanhe notícias, informações, análise tática e opinião sobre o nosso Flamengo, beleza? Espero aí que você goste, possa acompanhar o nosso canal. Tamo junto, obrigado pela força. Verifique aí se tá inscrito, porque às vezes o YouTube dá aquelas bugadas que a gente já sabe como é que é. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Se você ainda não baixou o OneFootball, baixe já. O link está na descrição desse vídeo. Acompanhe competições nacionais e internacionais gratuito, cara. Então aproveita essa oportunidade. Baixe o OneFootball tanto para Android quanto para iOS. Faz o download. Tem uma aba agora no aplicativo que é de explorar, que você pode saber detalhes, não apenas sobre as equipes, mas também sobre os jogadores individualmente. Então você vê os resultados, estatísticas, então é bacana para você acompanhar. Baixe já, link na descrição. Fechado? Galera, vamos falar sobre o Andreas Pereira, né? Primeiro, não deveria, né? Ter nenhum bobo, nenhum tolo, nenhum otário, né? A gente tem que entender um pouquinho essa parte da assessoria, essa parte da comunicação, que sai, né, uma matéria próximo, né, a essa decisão, que ainda está uma indecisão do Flamengo de comprar o Andrés e tal. Isso é uma estratégia, obviamente, uma estratégia de comunicação, faz parte, todos os jogadores têm essa estratégia. Não sejamos tolos, não é à toa que ela sai num feriado, onde teoricamente tem mais pessoas em casa, onde mais pessoas poderão ver esse conteúdo, assistir essa entrevista. Então é tudo muito bem encaminhado, né? As assessorias inclusive algumas são bem pagas para isso, para você conseguir criar algumas estratégias para o cliente, no caso para o Andrés. Neste caso eu não posso ser leviano aqui e afirmar como foi feito, mas posso trazer para vocês, até por experiência, ou é a assessoria que busca a Globo para fazer essa entrevista. Pô, vamos fazer uma exclusiva. Vocês sabem o quanto é difícil, né? Quantas exclusivas tem durante o ano com os jogadores do Flamengo? Dá para computar. Então, ou é a assessoria que busca, tá? Porque é interessante para ela, em aspas, divulgar o que é do atleta, ou a própria empresa, a própria jornalista da Globo, vem com uma oportunidade, que eles também conhecem esse trâmite da assessoria, e fala, pô, vamos fazer uma exclusiva? Tá afim e tal? Então eu não sei como é que foi o trâmite, pouco importa, mas o fato que saiu, né? Agora, uma exclusiva do Andrés, e é evidente que a pauta é sobre a decisão da Libertadores. Pauta essa que quando a gente vai comentar, eu acho que a gente não pode usar só a emoção e a gente não pode usar só a razão. Porque se a gente só usar razão, a gente está desumanizando o jogo, a gente está desumanizando o sentimento do torcedor, não apenas aqueles que estavam na arquibancada, não apenas aqueles que estavam lá em Montevidéu, mas também que estavam em casa, que sofreram tão quanto, né? Então, se a gente quiser usar muitas razões, muita racionalidade, a gente está desumanizando o jogo de futebol. E a pior coisa que a gente pode fazer é pegar o jogo de futebol e querer tratá-lo unicamente como uma razão. Pegar a tática para justificar tudo, pegar o jogo, ele é humano, a negligência, a indolência, as genialidades e as falhas fazem parte do humano e fazem parte do jogo. Então, a tática ela tá ali para apoiar, para estruturar, né, para, enfim, mas serve como um apoio, uma organização, mas não vai justificar tudo e não pode, porque o jogo ele é humano. Então, falar sobre o Andrés, tem algumas aspas dele nessa entrevista, eu vou ler pra gente e a gente fala algumas coisas, dar algumas opiniões sobre. Abre aspas. Pra mim, dentro de campo, afinal foi um dos jogos que me senti melhor. Não estava acreditando que aquilo tinha acontecido comigo em uma bola que arrisco 100 vezes nos jogos e nunca tinha perdido. Justamente na final, no título que eu mais queria ganhar, vim para o Brasil para ganhar esse título e teve que acontecer comigo. Não quero que aconteça com nenhum companheiro e fiquei muito triste. Foi uma decepção. Mas como vou dizer? Foi um momento de tristeza. Foi difícil. Importante nessa fala do Andrés é que ele cita, né, que ele faz isso 100 vezes. O que é? Inclusive, muitas pessoas... Eu acho que isso é covardia. Porque muitas pessoas querem justificar. Cara, o cara errou. É muito mais honesto você falar que ele errou, isso aqui e tal. E ele errou de fato. Ficar criando gambiarras para justificar o vamos ser honestos. Ele errou ali e ele fala, né, 100 vezes. O que é isso? Quando a gente para analisar o lance e tal, a gente até havia falado, ele tenta fazer um movimento só, numa única passada. Passa despercebido, os jogadores fazem isso naturalmente, é robótico já, né? Já internalizaram esse tipo de movimento, então assim, a gente não percebe. O que acontece? Quando ele domina com a perna canhota, a intenção é, quando a bola bate na perna canhota e vai para a perna direita, está indo fazendo esse trajeto, a perna direita dele já começa a fazer o movimento de alavanca para ele já bater de primeira. Então, ele faz uma automatização no movimento. Ele não vai bater na perna canhota, espera a bola
pra ele ajeitar a perna, ele faz uma coisa de primeira. Cara, isso aí os caras fazem com tanta automatização que a gente nem percebe. De fato, já fica meio que instintivo, eles trabalham. Tanto que o Andreas falou que ele faz isso 100 vezes. Então é isso, ele tem... O que errou? Quando ela bate na canhota, para ele já estava iniciando o movimento de alavanca da perna direita, ela foi um pouco mais à frente. Então faltou pé, faltou perna, né, para chegar nessa bola. Por isso que ele, quando tenta, ele falha, aí vem o Daverson e tal. Algumas pessoas, até para também enriquecer o lance, sobretudo do lado alviverde, diz que o Daverson tava... Pô, cara, tava longe, se ele acerta o movimento, não tem provocação de erro, não tem nada disso. É a mesma bola que ele errou, ele poderia errar em qualquer fase do campo, porque foi a questão da automatização. Bola na perna esquerda, faz alavanca, já dou de primeira para criar automatização. Inclusive ele fala que faz isso, né, já fez isso várias vezes, tal, deste erro. Uma outra que é interessante, abre aspas, tenho um contrato até junho e sempre vou fazer o meu melhor para o Flamengo. Estou focado e positivo para o que vier. Só quero agradecer a torcida, os companheiros e tudo que estão fazendo por mim e fizeram. Realmente foi difícil, muito difícil depois da final, mas é algo que eu dentro de mim já superei. Já coloquei para trás e estou olhando para frente mais tranquilo. Tenho certeza que tenho qualidade suficiente para reverter esta situação. Vamos lá. Não querendo ir contra o que o próprio André está falando, mas vamos lá. Inclusive, sobre a anterior, que ele estava de fato fazendo uma boa partida. Ele era um dos melhores jogadores da decisão. Não estou falando do Flamengo, estou falando da decisão. Ele era um dos melhores jogadores daquela final. Sobre a questão de reverter, de não reverter, eu acho que aí a gente fala do Andreas hoje, do Andreas de agora. O Andreas de antes dessa decisão, até o da Libertadores, era um Andreas irregular, com bons jogos, com jogos ruins, com muito bons jogos, com jogos abaixo. Então era um Andreas irregular, fazia parte desse período de adaptação, nada assustador. O Andreas de agora, ele é um Andreas mais regular. Ele tá mal, mas é mal. E dentro da estrutura do jogo do Paulo Sousa, e aí, cara, não dá pra gente ignorar, a gente tem que nem inserir. Pra ele não é tão simples assim. Talvez seja até mais simples ele mais ofensivo, quando o Paulo Sousa pede para ele fechar os diamantes, os triângulos lá na frente, ter, né, as associações lá, as proximidades lá na frente. Atrás, que já precisa de um volante de imposição, um volante de combate de 1 contra 1, um volante de segunda bola, ele não tem essa característica. Então até mesmo nessa intenção de reverter, nessa intenção de se destacar, ele já teria uma dificuldade natural pelo modelo proposto pelo seu treinador, do que ele quer desses dois volantes e daquilo que ele é. A individualidade do Andrés, como a do Arão, por exemplo, não são compatíveis com o modelo de jogo desse treinador. Então é lógico que alguns jogadores terão dificuldades, têm dificuldades, entre esses é o Andrés. Então essa questão da reversão acho que um pouco complicada, porque é uma falta, digamos que, de incompatibilidade daquilo que o Flamengo joga hoje e daquilo que ele pode oferecer. Sobretudo sem a bola, que precisa de imposição, ocupação de espaço e tal. O outro ponto, abre aspas, não fico prestando muita atenção nessas coisas, mas todo mundo sabe que eu priorizei o Flamengo. Todos no clube sabem disso. É difícil eu falar sobre o meu próprio valor, mas um jogador do Manchester United por 10 milhões de euros é para ficar mais barato? Eu estou fazendo o meu esforço, mas não posso opinar se é muito caro ou barato. Às vezes, o jogador, quando é muito barato, eles pensam, alguma coisa não está certa, então um jogador caro é bom. Polêmico. Não, nem sempre, né? Jogador ruim, esse que é caro. Não é nem o caso do Andrés, tô falando ruim mesmo, o Pereba, o perna de pau, que o Flamengo gosta, que tantos tem. Esse é caro, esse é caríssimo. Esse é caríssimo, porque quando ele entra, o prejuízo é enorme. O prejuízo esportivo ele é enorme. Não é nenhum caso, tá? Nenhuma provocação, Andrés. Mas não necessariamente, Andrés. Não necessariamente jogador do Manchester United. Tem muita grife gringa. Tem muito, não necessariamente. Mas, pra gente finalizar, existe o interesse do Ajax no Andreas. Eu considero que esse interesse, ele é bom pro Andreas, ele é bom pro Flamengo, ele é bom pro Manchester United, que quer vender esse atleta, e pode se tornar bom pro Ajax. É muito difícil o Andreas conseguir reverter nesse ambiente que tem já, é óbvio que tem não é propício para um jogador reverter, principalmente um jogador volante. Se fosse um centroavante, que vai fazendo um gol aqui, vai fazendo um gol ali, tal, o gol dá aquelas mas para ele, tal. E uma crítica que eu tenho ao Andreas, que não é por essa perda de bola do jogo do Palmeiras, não é um passe errado que ele dá contra o Atlético Goianiense e aí gera o contrário, que isso faz parte do jogo. Eu acho que ele, pela característica que ele tem, no modelo de jogo que ele tem, ele é um jogador que deveria te fazer mais a retenção da bola. Ele deveria te fazer mais a retenção. Eu acho o Andreas um volante de muito bate e volta.
um volante de bate e volta para o que é o Flamengo, e aí não hoje, mas que já vem o Flamengo, já que tem sido o Flamengo ao longo dos últimos meses e tal, é perigoso. Um volante de retenção, um volante de bola segura, que não é o Andreas, seria mais importante. Então por isso que ele fica mais exposto. Ele perde bastante a bola, ele é um jogo que arrisca, ele é um jogador que no pé de ferro ele não ganha, porque dá a característica dele. E pro coletivo do Flamengo, ele perdeu a bola lá, é culpa dele? Tá, quem vai repor? Não tem a reposição, a transição defensiva ela é ruim, então tudo isso acaba corroborando e até potencializando ainda mais o erro de qualquer jogador dentro de campo, principalmente de um que vem com o histórico que é o maior erro da história do clube. Então eu acho que até isso acaba o dificultando, que tem também passando pela característica dele. Beleza, galera? Obrigado aí pela companhia de vocês, obrigado pela força, não se esqueçam de deixar o like, a gente vai se vendo. Boa Páscoa, né? Um bom feriado pra todo mundo. Tamo junto, um abração, tchau, tchau.